Olá pessoal, eu sou o João Vinícius do PET Engenharia Química da UEM e hoje eu vou ensinar para vocês nessa segunda aula de DWSim os seguintes tópicos: adicionar uma reação e usar o reator de conversão, turbina, compressor e bomba, separador líquido-vapor e separador de componentes, bloco de especificação, bloco de reciclo e lógica de como utilizá-lo e a planilha de cálculo no DWSim. Bom, vamos ao DWSim então. Criando uma nova simulação, sempre aparece a aba de programação inicial. Primeiramente, vamos separar os componentes então dessa aba. Para explicar sobre reator e como inserir uma reação, eu vou usar como exemplo a reação da queima do metano completa, ou seja, 100% de conversão. Para isso, nós vamos usar metano, sempre lembrando de usar os nomes em inglês, ou colocar a fórmula, como O2. O CO2, porque será uma reação de queima, ou seja, irá produzir água e dióxido de carbono, como mostra a legenda aqui embaixo. Agora vamos ao pacote termodinâmico. Nós iremos usar o Raoult's Law, ou seja, a lei de Raoult. Dessa forma, nós iremos considerar os líquidos e gases dessa simulação como ideais. Sempre lembrando de dar 2 cliques e conferir se o pacote termodinâmico apareceu aqui do lado para garantir que não ocorra nenhum erro futuramente. Já o sistema de unidades, usaremos o sistema internacional mesmo. Agora podemos começar a nossa simulação. Bom, antes da gente começar a ver sobre reatores e reações, eu queria fazer aqui uma leve explicação para dar uma revisada sobre o título e fração de vapor no DWSim, pois esses conceitos podem acabar causando uma confusão. Para isso, vamos usar como exemplo uma corrente com apenas água. Bom, nós temos por definição que quando nós temos uma temperatura de exemplo 100 graus e em 1 atm de pressão, nós vamos ter uma fração de vapor igual a 1. Bom, nós sabemos que nesse estado nós encontramos um vapor saturado, ou seja, esse vapor está na eminência de começar a condensar. E quando, por exemplo, nós temos uma temperatura de 99 graus, nós temos que a nossa fração de vapor é 0, então nós temos um líquido saturado, um líquido que está prestes a começar a evaporar. E assim, a gente sabe que por definição, quando o exercício falar que o título é igual a 1, nós temos um vapor saturado, e quando falar que o título é igual a 0, nós temos um líquido saturado. Mas, então, qual a diferença? E aqui que entra nossa diferença entre fração de vapor. Porque, por exemplo, se a gente passar esse vapor saturado por um aquecedor, por exemplo, definindo que a sua temperatura de saída será, 250 graus, nós vamos continuar tendo uma fração de vapor igual a 1. Só que nesse caso aqui, nós não temos mais um vapor saturado, nós temos um vapor superaquecido. Ou seja, o ponto que eu queria chegar. Se o exercício falar que a fração de vapor é igual a 1, nós temos que olhar os demais dados para definir se ele é um vapor saturado ou um vapor superaquecido. Mas se o exercício informar que temos um título igual a 1, você pode definir automaticamente que é um vapor superaquecido, que é um vapor saturado. E o mesmo funciona para o outro extremo, que seria a nossa fração de vapor igual a 0. Se a gente passasse essa corrente por exemplo, por uma bomba para aumentar a sua pressão, nós teríamos água ligando aqui na corrente de saída, nossa corrente de energia. Voltando aqui, vamos falar que a gente tem um líquido saturado. E vamos dizer que a gente aumentou a pressão nossa em 2 atms. Perceba que aqui a nossa fração de vapor também vai ser 0. Mas nós não temos mais um líquido saturado, nós temos um líquido comprimido.
Então, ou seja, um líquido que ele está bem assim, que a sua pressão está bem acima da sua pressão de saturação. Então, quando a nossa fração de vapor for igual a zero, pode ser tanto líquido saturado quanto líquido comprimido. Mas se o exercício falar que temos um título igual a zero, nós podemos automaticamente concluir que é um líquido saturado. E assim, eu só queria explicar esses conceitos para não causar confusão na interpretação de correntes de saída aqui do DW-Sim. Agora vamos voltar a reações e reatores. O processo que usaremos será de duas correntes entrando num reator, e uma corrente terá metano e a outra oxigênio. Essas correntes estarão nas seguintes situações. Ambas estarão a 350 kelvins e 1 atm de pressão. A diferença é que a corrente que possui metano terá a 1 mol por segundo de vazão molar e a corrente de oxigênio terá uma vazão molar de 2 mols por segundo, como está mostrando na legenda aqui embaixo também. Dessa forma, começando editando a corrente de metano, é sempre importante, quando a gente está editando essa corrente de metano, começar pela sua composição molar ou mássica, que fica aqui no Compounds Amount. Como se pode ver, a composição está dividida igualmente entre os quatro elementos da reação, mas nessa corrente temos apenas metano. Então, a gente coloca 1 aqui, 10 nada mais, e vem aqui em Accept Change. É importante sempre fazer isso, porque senão as alterações não ficam salvas. Um adendo é que é importante a gente primeiro mudar a composição molar da corrente e depois vir aqui em String Conditions falar as outras situações. Porque ao mudar o Compounds Amount, a gente pode acabar alterando os String Conditions. Agora, vamos colocar as demais informações dadas. 300 kelvins, já está 1 atm de pressão, só que convertido para Pascal. E a vazão molar, que vai estar de 1. Agora, vamos vir para a nossa corrente de oxigênio. Primeiramente, nós vemos aqui na composição 0, 1 de oxigênio, 0 e 0. Aqui na corrente, nós vemos em oxigênio. Vai estar Olha aqui, eu esqueci de colocar o Accept Change e acabou não gravando. Então vamos ter que mudar de novo. Caso 0, 1, 0, 0, posição 1, aceitar as mudanças. Agora vemos aqui, a vazão molar seria 2. Já estamos a 1 atm e 350. Agora nós vamos conhecer os reatores. O reator mais utilizado será o reator de conversão, que é o que aprenderemos hoje. Mas agora vocês podem ver que ele tem apenas uma entrada e temos duas correntes. Quando isso acontece, a gente tem que usar um misturador, que foi apresentado na última aula. Agora, no misturador, vamos selecionar a nossa corrente de metano, a nossa corrente de oxigênio e vamos criar uma corrente de saída, que nós chamaremos ela de mistura. Podemos ver que ela já foi calculada automaticamente, inclusive seu balanço de massa, que bateu certinho. Agora, nós vamos adicionar, antes de colocar essa corrente no reator, vamos adicionar a reação que está acontecendo. Para isso, a gente vem aqui em Configurações, vemos em Reações, Reactions, e vamos adicionar uma nova reação química. No caso, vai ser a reação de conversão, que é a mais usada, mas também tem reações de equilíbrio, cinética e de catálise heterogênea. Aqui nós vamos configurar agora a reação. Vamos dar seu nome, queima de metano. Nessa parte a gente vai incluir todos os componentes que estão envolvidos na reação. Então seriam nossos dois produtos e nossos dois reagentes. Aqui nos coeficientes estequiométricos, vamos fazer igual fazemos em sala de aula e quando for o reagente, ele vai ser negativo. Então do metano no caso é menos 1, do oxigênio menos 2, do dióxido de carbono 1 e da água 2. Podemos ver que a reação já foi montada aqui embaixo certinha. Agora, aqui no nosso composto base, vai ser o composto que vai ser relacionado aos cálculos.
Como a gente está falando que tem 100% de conversão de metano, o nosso composto base vai ser o metano, que já vai aparecer aqui. E a sua conversão de 100%. Nossa última alteração vai ser no estado dos compostos, que agora está líquido, mas na verdade ele é vapor, como a gente pode ver aqui nas correntes. Nós temos a fração de vapor igual a 1, significando que ele é vapor. A mesma coisa no oxigênio. Agora que já adicionamos nossa reação e já temos a nossa única corrente de entrada, vamos adicioná-la ao reator. Aqui juntaremos a corrente de mistura, entrando no reator, criaremos duas correntes de saída, uma gasosa e uma líquida. Mesmo não tendo nenhum produto líquido, é importante criar essa corrente de saída, para que o sistema rode a simulação. E também é necessário criar uma corrente de energia. Esse reator é adiabático, mas ainda tem a energia proveniente da reação. Agora, como podemos ver, aqui temos aqui em Result, nós só temos a fase vapor e toda a vazão molar está aqui. E aqui, esse seria o nosso produto líquido. Nós podemos perceber que a nossa vazão molar e a nossa vazão mássica está igual a zero, ou seja, não existe nenhum produto líquido, mas foi importante criar essa reação para que ela ocorresse. Colocamos aqui produto gasoso. Bom, aqui a gente já viu como adicionar uma reação e como mexer com o reator de conversão. Agora nós vamos ver os tipos de separadores. Primeiro, existe o separador de componente, que separa diferentes componentes que estão numa mesma corrente, e um separador gás-líquido, que separa uma corrente que, no caso, seria uma mistura. Para trabalhar com o separador de componentes. Aqui nós temos um produto gasoso, onde temos dois componentes, que seria a água e o dióxido de carbono. Configurando agora o separador, nós vamos colocar nessa corrente de entrada o nosso produto gasoso. Iremos criar duas correntes de saída e uma corrente de energia, que é proveniente da energia necessária para separar esses componentes em duas correntes. Agora a gente precisa configurar o nosso separador. Então, a gente vai vir aqui em parâmetros de cálculo e selecionar a nossa corrente que será configurada. Como aqui o sistema é bem básico, temos dois componentes, podemos configurar apenas uma corrente. Aqui, na especificação, a gente vai ver se vai separar ela por vazão molar, por vazão mássica ou por porcentagem molar ou porcentagem mássica. Então, no caso, a gente vai separar por porcentagem mássica mesmo ela sendo um número um tanto quanto confuso, não precisamos um número grandinho assim, quebrado. Nós podemos usar ela porque apenas vamos falar a porcentagem que vai. E vamos separar 100%. Como 100% dela já foi separada, automaticamente 100% da água foi para outra corrente. E aqui nosso separador já foi configurado, ele é bem básico. Então, como podemos ver aqui, nessa corrente, nós temos apenas dióxido de carbono. Então, colocando aqui, dióxido de carbono. E nessa corrente, aqui, nós temos apenas água. Ok, agora que a gente já viu como funciona o separador de componentes, vamos ver como funciona um separador de gás líquido. Para isso, a gente vai começar um processo diferente nessa mesma simulação. Vamos trazer uma nova corrente aqui. E essa corrente a gente configura ela da seguinte maneira. Será uma mistura de líquido-vapor, que estará a 100 graus Celsius e terá um título ou uma fração de vapor de 0,7. Geralmente, quando a gente trabalha com água, usa o Stream Tables. Mas, como nesse caso aqui vai ser uma coisa um pouquinho mais básica, a gente pode usar a lei de Raoult e considerar o sistema como ideal. Primeiro passo, como eu falei, sempre vim aqui. Vamos falar que tem apenas água. 0, 0, 0. Aceitar as mudanças. Aqui em Flash Spec, a gente vai selecionar a temperatura e a nossa fração de vapor, que serão as duas propriedades intensivas prioritárias. Uma temperatura de 100 graus Celsius, e só converter, e um título de 0,7. Então aqui em Result a gente vê que tem a fase vapor e líquida. Vamos tomar essa corrente como mistura líquido-vapor.
Agora, vindo aqui em separadores, a gente vai pegar o nosso separador de gás líquido. E precisamos configurar. A nossa corrente de entrada vai ser apenas uma, nossa mistura. E a nossa corrente de saída serão temos essas três possibilidades. A corrente de vapor, ela é sempre obrigatória. E depois podemos escolher entre nossa corrente de light liquid ou heavy liquid, que seriam essas duas correntes. Dependendo do composto, ele pode ter uma alta densidade ou uma baixa densidade. Se ele tiver uma baixa densidade, a gente vai escolher a light liquid. Se tiver uma densidade muito pesada, vai ser a heavy liquid. Então, como a água e a maioria dos compostos tem uma baixa densidade, a gente pode escolher essa como a nossa corrente de saída. Fazendo isso, o sistema já converge. A gente vai vir aqui e essa vai ser a nossa corrente de vapor. A gente vê que o título ou a fração de vapor está igual a 1, que é vapor. Mas quando a gente vem aqui no Results, a gente vê que tem vapor e líquido. Isso pode acontecer, mas se a gente vir aqui em líquido e escolher a nossa vazão molar, a gente vai ver que a vazão molar de líquido é tão baixa que ela pode ser considerada insignificante. Ou seja, pode considerar que tem apenas vapor nessa corrente. Então, vamos chamar essa corrente de vapor. E nossa corrente aqui, nós chamaremos ela de líquida. Aqui também, como a gente pode ver, a corrente líquida tem apenas líquido. Bom, gente, agora nós vamos ver sobre alteradores de pressão. O que nós estudaremos nessas aulas será o compressor, a bomba e o expansor ou turbina. Tanto o compressor quanto a bomba têm a mesma função, que é de aumentar a pressão. A diferença é que o compressor vai aumentar a pressão de um gás e a bomba vai aumentar a pressão de um líquido. Para mostrar ele, eu vou usar o mesmo exemplo que a gente tem aqui do separador de componentes. Vamos aqui configurar o nosso compressor. Ligaremos nele a nossa corrente de vapor. Criaremos uma corrente de saída. E ainda criaremos a nossa corrente de energia. A gente pode ver que ele não convergiu ainda, mas é porque a gente não terminou a configuração dele. Aqui a gente precisa agora especificar o tipo de cálculo. Os dois tipos de cálculo mais usados seriam o outlet pressure, que seria quando a gente indicaria a pressão da corrente de saída, ou quando a gente indicasse o aumento de pressão, que seria o pressure increase e decrease. Vai aparecer increase e decrease mesmo apenas aumentando a pressão, porque essas mesmas opções aparecem na turbina, onde a pressão diminui. Mas quando se fala do compressor é apenas increase, ou seja, apenas aumenta. Aqui a gente vai especificar a pressão da corrente de saída. Nós iremos falar que a corrente de saída vai estar com uma pressão de 3 atm. Vamos aqui em configurar. Agora, as nossas demais duas configurações, que seria o processo termodinâmico e a eficiência, nós vamos deixar como está, como adiabático, pode ser adiabático politrópico, e com 75%. Esses são os conceitos um pouco mais específicos, mas geralmente quando a gente mexe com compressores, é padrão que eles sejam adiabáticos e tenham uma eficiência em média de 75%. Então, se o exercício não for muito específico e falar da eficiência do processo termodinâmico do compressor, pode deixar do jeito que a simulação propõe, que seja adiabático em 75%. Aqui, como a gente vai poder ver, a nossa pressão já vai estar em 3 atm, convertida para Pascal. Agora a gente vai fazer um processo muito simultâneo com a bomba. Aqui na bomba, iremos selecionar a nossa corrente líquida. Iremos criar uma corrente de saída e uma corrente de energia que é referente ao processo. Na bomba, a gente também vai especificar a pressão de saída. Pode ver, o software tem um leve probleminha aqui, que ele não deixa a gente alterar a unidade, deixa apenas em Pascal. Então, a gente vai alterar para 5 atm, e eu já converti aqui para Pascal, porque o software não deixa. Vai ser 506.625. Dando Enter, já temos aqui.
Agora podemos ver, nossa pressão de saída já está em 5 atm. E agora temos uma líquido bombeado. Agora vamos ver um pouquinho da turbina. E para isso vamos usar essa corrente aqui, que é o nosso vapor pressurizado. No vapor pressurizado, vamos colocar nossa turbina para despressurizar ele. Não totalmente, eu acho que apenas metade. Então, primeiro selecionamos a corrente de entrada, vapor pressurizado. Criamos uma corrente de saída e uma corrente de energia. Essa corrente vai ser vapor despressurizado. Agora, configurando o nosso expansor ou turbina, vamos especificar a nossa queda de pressão. Vamos dizer que caiu pela metade, ou seja, 1,5 atm. Mantendo ele como adiabático, 75% de eficiência, podemos vir aqui na corrente e ver que foi alterado para 1,75 atm. Bom, gente, o último adendo sobre essa parte é a gente prestar atenção na diferença entre o compressor e a turbina na questão da energia. A gente percebe que aqui, onde a pressão está sendo aumentada, está entrando uma corrente de energia. E aqui, onde a turbina diminui a pressão, a energia está saindo. E em vários exercícios, é sempre importante a gente prestar atenção no que ele diz em relação à energia, se está saindo ou entrando. Pois, por exemplo, pode surgir um exercício que diz que terá um pré-aquecedor que está perdendo energia. Um aquecedor, ele apenas recebe energia. Então, ela não seria a operação indicada para representar esse pré-aquecedor nosso. No caso, poderíamos usar um resfriador, porque assim o resfriador muda a temperatura e tem uma saída de energia. Bom, gente, agora a gente vai ver mais dois recursos, que são o bloco de especificação e o bloco de reciclo, que fica aqui na parte de Logical Ops. E para explicar esses dois recursos, nós vamos utilizar o exemplo lá do começo da aula, onde fizemos uma queima de 100% de metano passando pelo reator e no final separamos todo o dióxido de carbono da água. Começando pelo nosso bloco de especificação, ele serve para quando o exercício da relação entre duas propriedades de duas correntes. Como assim? Por exemplo, se nesse caso a gente falasse que a vazão molar do oxigênio é 7,5 da nossa vazão molar do metano, como a gente colocaria isso no nosso bloco de especificação? Vindo aqui, a gente vai colocar o objeto que vai variar, vai mudar o outro, ou seja, se o nosso metano mudar, ele mudaria o oxigênio pela relação que a gente estabeleceu. Então selecionamos a nossa corrente de metano. A propriedade da corrente de metano que a gente está trabalhando é a nossa vazão molar. E aqui a gente vai selecionar o que vai variar, que seria a nossa corrente de oxigênio, e a propriedade da corrente de oxigênio seria a nossa vazão molar também. Como já apareceu aqui, se fosse numa expressão matemática, o vazão molar do metano seria o X e a vazão molar do oxigênio o Y. E aqui a gente vai colocar a expressão matemática que relaciona essas duas correntes, que como eu falei que é 7,5, ou seja, 3,5. A gente vem aqui, 3,5, importante usar o vírgula. Multiplicamos por x e já temos a dependência entre eles dois. Damos um clique, vamos vir aqui em Solve Flowsheet. E agora a gente pode perceber que a vazão molar de oxigênio mudou para 3,5, pois ela está dependendo da de metano pela especificação que a gente colocou aqui. Esse bloco de especificação ele é muito útil para a gente não fazer cálculos na mão, usar apenas o software. Pode ser usado em várias outras situações, como para relacionar perda de energia ou relacionar excesso de ar em correntes e vários outros usos que vão da criatividade de vocês. Agora, nós vamos usar o nosso bloco de reciclo. E para ficar um exemplo um pouco mais factível e que rode mais facilmente, a gente vai fazer algumas alterações primeiro. Primeiramente, a gente vai vir aqui em configurações. Na nossa reação, a gente vai vir na reação que tinha estabelecido antes da queima do metano. E vamos mudar a nossa conversão para 90% apenas. Damos um OK. Solve Flowsheet.
E a gente também vai mudar o que a gente estava separando. Antes a gente estava separando todo o dióxido de carbono aqui e o resto tudo para cá. Agora vamos separar só o metano. Vamos colocar 100% de metano, vamos. 0 dióxido de carbono. Damos um solve flow sheet. Agora vamos vir aqui e vemos que temos apenas metano. Vamos mudar o seu nome também para metano final. Ou metano que vai ser reciclado. Vou colocar metano reciclado, né? Metano reciclado. Aqui vamos colocar como produto. E aqui a gente vai usar o nosso bloco de reciclo. Bom, aí vocês devem me perguntar, por que a gente simplesmente não coloca o metano reciclado aqui na corrente? Bom, porque quando a gente faz isso, ele vai indicar, aqui vamos no seu flowsheet, que nós temos um loop infinito e pede para a gente usar o nosso bloco de reciclo. Bom, isso porque a corrente para calcular a corrente final, a gente precisa saber a corrente inicial. Mas a corrente inicial vai ser uma mistura da corrente inicial mais a corrente final. Então, assim, nós temos uma codependência. E nesse caso, a gente precisa usar o recurso da iteração, onde ele vai fazer vários cálculos até chegar no resultado muito aproximado com um erro muito pequeno. E para usar esse recurso, a gente precisa inserir o nosso bloco de especificação. Então, a gente vem aqui, corta a ligação com a corrente. E vamos passar essa corrente para o nosso bloco de reciclo. Aqui a gente coloca a corrente de metano reciclado. E aqui nas outras operações, aqui seria o nosso máximo de iteração. Ou seja, quanto mais iterações ele fazer, mais um resultado aproximado vai chegar, mas não precisa passar de 100 quando temos apenas um reciclo no processo. Aqui no Global Converge, às vezes ele usa menos iteração. Esse recurso às vezes pode ser muito útil, mas às vezes pode acabar complicando um pouco. Então, primeiro testa com ele e se o reciclo não der certo, teste usando ele. E aqui seria o nosso erro que eu citei. Por exemplo, a gente colocou um erro na vazão máxima de 0,01. Então, esse seria o erro permitido, tanto para mais quanto para menos. Se o erro que o exercício calcular for maior que isso, o processo vai ficar vermelho e ele não vai rodar. O mesmo serve para a temperatura e para a pressão. Então aqui nós criamos a nossa corrente de saída do reciclo e ligamos essa corrente aqui na mistura. A gente vem aqui para o processo rodar. Pode demorar um pouquinho, mas ele vai. Opa. Aí a gente percebe que aqui estava 4,5 e já aumentou por causa do reciclo. Aqui não vai ter nada de metano, o metano está indo todo para cá sempre. Então a gente tem, a gente percebe que essa vazão aqui aumentou também. E dessa forma a gente pode usar o reciclo para as mais diversas situações. Bom, mais um adendo sobre o reciclo é que esse bloco de especificação ele não precisa estar necessariamente na corrente que vai acontecer o reciclo, mas ele precisa estar em alguma corrente do processo, para indicar que vai estar acontecendo o reciclo. A gente chama a corrente que vai estar o bloco de reciclo de corrente de corte. Ou seja, e essa corrente de corte, às vezes ela pode ser boa para ajudar a ser um cálculo mais fácil, chegar no resultado de uma forma mais facilmente, ou pode ser uma corrente ruim, e por isso o processo acaba não convergindo. No Aspen, que é o simulador que a gente geralmente usa, e por ser pago, tem recursos a mais, ele já indica qual a corrente melhor de corte. O DW-Sim, por ser um pouquinho mais simples, ele não indica e a gente precisa ir testando. Agora, para finalizar a aula, a gente vai aprender sobre a Spreadsheet, que seria uma planilha muito semelhante à do Excel. A diferença principal entre eu acho que ela e o Excel é que quando a gente quer fazer operações básicas com ela, quando talvez temos que calcular alguma coisa para colocar na nossa simulação e não temos uma calculadora na mão, ela é muito interessante de ser usada. Mas diferente do Excel, que você pode, por exemplo, colocar um igual e selecionar as células, por exemplo. Digamos essa célula 10 vezes
5. Nós não conseguimos selecionar a célula. Nós temos que escrever seu nome, que no caso seria a célula A5 vezes a célula A6. Damos um Enter e o cálculo foi feito. A gente também pode exportar dados da nossa própria simulação, como, por exemplo, aqui, para ficar um pouquinho menos complexo, vamos excluir nosso reciclo. Vamos excluir aqui. Com o botão direito, a gente vem aqui para importar alguns dados da nossa simulação. Então, a gente pode vir aqui. Aqui a gente vai selecionar de onde a gente vai tirar o dado. Pode ser de uma corrente de material, de uma corrente de energia, de um misturador. No caso, vai ser de uma corrente de material. Vamos colocar a corrente de mistura, que é a que está entrando no nosso reator. E a gente vai querer apenas a quantidade de oxigênio que está entrando no nosso reator. Então a gente pode vir aqui, bem no começo, e a nossa vazão molar. Vocês percebem que tem muitas opções, como a fração molar em apenas líquido, a fração molar em vapor, a fração mássica em vapor, a fração mássica em líquido. Então, assim, é muito útil essa planilha e pode ser feita muita coisa, simplesmente quando talvez o exercício pede no final alguma razão ou coisa do tipo. Selecionando a nossa vazão molar de oxigênio, damos um OK e ela chega aqui. Aqui a gente pode selecionar também produto gasoso, a gente seleciona a nossa vazão molar, podemos selecionar a nossa vazão molar de dióxido de carbono. Então, molar flow, fica geralmente bem no começo. E aqui poderíamos calcular, por exemplo, a nossa razão entre o tanto de oxigênio que está entrando para o tanto de dióxido de carbono que está sendo formado. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para que a gente continue postando mais conteúdo sobre isso.